Boa tarde a todos. O meu nome é Adriana. Eu sou trabalhadora do Instituto Espírita Terceira Revelação Divina de Porto Alegre. Vamos agradecer nesse momento a Deus, ao Mestre Jesus e aos nossos mentores espirituais que sempre estão conosco. Agradecer principalmente por essa oportunidade de dividir com vocês alguns ensinamentos do Cristo e da doutrina espírita. Em 1857, foi publicado em Paris o Livro dos Espíritos. Foi o primeiro livro da codificação da doutrina espírita, reunindo vários ensinamentos de espíritos superiores através de médiuns de várias partes do mundo. O Livro dos Espíritos foi o marco do início da codificação da doutrina espírita e da doutrina espírita. Ele foi estruturado em 4 partes. A primeira parte é das causas primárias. A segunda, do mundo espírita ou mundo dos espíritos. A terceira, das leis morais. E a quarta, das esperanças e consolações. Posteriormente, em 1861, foi publicado o Livro dos Médiuns. Em 1864 veio a publicação do Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele contém a essência do ensino moral de Jesus, ou seja, ele detalha a terceira parte do Livro dos Espíritos, que são das leis morais. Nessa terceira parte, no capítulo 2º, trata sobre a lei de adoração. Essa lei tem relação com o assunto que nós iremos tratar hoje, que é o Pedi e Obtereis, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27. Esse capítulo versa sobre a prece. Quando nós falamos em prece, nós precisamos ter em mente que é aquele mecanismo que liga a criatura com o Criador. É pessoal, é um momento íntimo, é um momento de ligação com o nosso Criador, com Deus. Pela oração, nós elevamos o nosso contato com Deus. Nós permitimos nos aproximar dele, de entrar em contato com Deus, né? Elevando o nosso pensamento. Na questão 650 do Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem que é um sentimento inato da existência de Deus. Então, a verdadeira oração é aquela que parte do nosso coração. Quando se fala em coração, se fala principalmente em sentimento. É um ato de sentimento. É o momento da sensibilização, onde nós buscamos Deus em nós como criaturas que somos. Emmanuel, no Consolador, ele diz que ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassa todos os limites de todas as crenças religiosas. A prece, ela se torna uma necessidade para nós. Não é uma imposição religiosa, é uma necessidade de nós nos aproximarmos com Deus. A necessidade que nós temos de sentirmos Deus dentro de nós. A questão 659 do Livro dos Espíritos, ele trata sobre o caráter da prece. Ela diz o seguinte: qual o caráter da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. As 3 coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. O que significa o louvar? O louvar é o reconhecimento da nossa existência, da bondade e da justiça soberana de Deus. É reconhecermos nós como as suas criaturas, sentindo a presença de Deus. E pedir
é um ato de humildade ao Criador. O que entendermos ser necessário para nós, estritamente o necessário, e agradecer. É que sem Ele nós não agimos, nós não temos uma estrutura para uma vida plena, em abundância. A prece, ela indica os caminhos. Pensar em Deus, aproximar-se de Deus e depois colocarmos em contato com Deus. Na questão 658 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: agrada a Deus a prece? A prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. Assim, preferível que lhe é a prece do íntimo a prece lida, pois, por muito bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o coração. Agrada-lhe a prece quando dita com fé, com fervor e com sinceridade. Não creiais, porém, que toque a Deus a prece do homem fútil, orgulhoso, egoísta, a menos que signifique, de sua parte, um ato sincero de arrependimento e de verdadeira humildade. Na questão, essa que eu li há pouco, ela aborda as qualidades da prece. Então, a prece, para ela ser agradável a Deus, ela deve ser ditada pelo nosso coração. Não importa se ela tem palavras bonitas, se ela tem palavras rebuscadas, ou se a prece é longa, ou se a prece é curta. Não é pela extensão da prece, mas a verdadeira intenção. Ela precisa ser autêntica, ela precisa ser verdadeira e, principalmente, ter sido feita com muita fé no coração. Ou seja, a necessidade de fazer a prece com sinceridade, sem soberba, sem qualquer arrogância, pois Deus tudo sabe, mesmo antes de nós pedirmos, né? Além disso, é importante destacar de não se pedir muito nas preces. Não é a quantidade de palavras que nos faz melhores perante o Pai, para termos nossas preces atendidas. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, Pedi e obtereis, no item qualidade da prece, ele traz um profundo ensinamento dos ensinamentos de Jesus, né? Segundo o relato de Mateus, do evangelista Mateus, no capítulo 6. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai o vosso Pai em secreto, a vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que tendes necessidade, antes do que lhe peçais. Então, por esse item do Evangelho, qualidade da prece, nós podemos ver que Jesus estrutura em 3 partes. Primeiro, entrar no quarto, fechar a porta e orar em silêncio. Os espíritas falam em pensar em Deus, aproximarmos de Deus e colocarmos em contato com Deus. Então, entrar no teu quarto. Jesus não se referia ao ambiente físico, até porque na maioria das casas na época não tinha um quarto, né? A maioria tinha um cômodo só. E então, Jesus diz, entra no teu quarto. Preste atenção, no teu. Quando orares, entra em contato com entra no teu quarto.
no íntimo de cada um de nós, na tua consciência. É um processo de olhar para si, a gente se voltar para dentro de nós mesmos. Porque aquele momento da oração somos eu e Deus. É a relação da criatura com o Criador. O outro item que aborda, fechada a porta. O que significa isso? Estabelecer os limites. No momento da oração, não interessa o que está acontecendo lá fora, mas o que está acontecendo dentro. Jesus quer dizer para olharmos para dentro de nós. Não interessa a estrutura exterior, somente a estrutura interior. Isso se chama consciência. Fechar a porta para que nada do externo interfira naquele momento. Que nenhuma demanda externa atrapalhe, apenas que a demanda interna seja atendida. A busca pelo Criador aconteça naquele momento. Na questão 621, onde está escrita a lei de Deus, tem uma pergunta, né? E a resposta é muito simples, na consciência. Então, a lei de Deus, ela está na nossa consciência. Então, a felicidade também está na nossa consciência. Na oração, nós sentimos a felicidade ao nos conectarmos com Deus. Uma felicidade que não é dessa existência, é uma felicidade plena, é algo bem diferente. Por isso, fechar a porta para esse momento de consciência, para repassar toda a estrutura que tem na nossa consciência. Por isso que tem essa frase, fecha a porta. E o terceiro passo indicado por Jesus para que aconteça, né, durante a prece, é o silêncio. Quando a gente está em silêncio, a gente ora ao Pai que está no céu. A gente silencia a nossa consciência, pois no momento que entramos em nosso quarto, estabelecemos os limites, fechamos a porta, olhamos para nós mesmos, nos reconhecemos e com a nossa consciência silenciada, vamos nos dirigir ao Pai. Como disse o Cristo, o Pai tudo vê em secreto. Aquilo que ele vê em secreto, ele te recompensará. Aquilo que tu fizer em público para ser notado, tu já teve a tua recompensa, como já diz aqui no Evangelho. Pois quando a gente está em secreto, bem lá no fundinho da nossa consciência, nós entendemos o que nós realmente necessitamos, né? Jesus ainda acrescentou: tu, quando orares, não faça como os fariseus, que pensam que pelo muito falar e pela extensão da prece é que ela será atendida. Pois Deus, ele sabe das nossas necessidades mesmo antes de nós pedirmos. E Jesus também nos mostra que a prece não é uma repetição de palavras. A prece, ela não é sentida pelo tamanho, não é pelo conjunto de palavras, é pelo sentimento. O nosso Pai, Deus, ele sabe de tudo que nós necessitamos no momento, mesmo antes de nós fazermos o pedido. E nós mostrando, quando nós estamos pedindo a Deus, não é para lembrar ele, ó Deus, esqueceu de mim. Não, mas é para lembrar para nós mesmos que sem Deus, sem Ele, nós não crescemos. E nós precisamos reconhecer que acima de tudo, acima de nós, há uma inteligência maior, a causa primária. Há um ser que nos criou. E ao pedir, nós estamos demonstrando, na verdade, a nossa humildade. O reconhecimento que sem Deus, sem o nosso Criador, nós não temos um chão. Pois Deus é o nosso sustentáculo. Ele nos deu condições para o nosso crescimento. E as suas leis, elas somente elas têm uma finalidade, que é a nossa felicidade. Todas as leis, tanto as leis físicas como as leis morais, ela tem uma única destinação, a nossa felicidade. Durante a prece, nós reconhecemos tudo isso. E também nós temos o livre-arbítrio, né? Mas
Ao mesmo tempo, nós temos o amparo de Deus, a fortaleza de Deus, mesmo nos momentos de aflição, nos momentos de angústia. É por isso que a oração demonstra, por isso entrar no quarto, por isso fechar a porta, por isso o silêncio. Na questão 659 do Livro dos Espíritos, Jesus sugere, né, aqui, para nós entrarmos na nossa porta, fecharmos a nossa porta e pensar em Deus. No momento que a gente pensa em Deus, nós estamos entrando, vou repetir, em contato com nós mesmos. O fechar a porta, que tem no Evangelho, o que significa? Os Espíritos dizem aproximar-se de Deus. No momento que fechamos a porta, é o momento que nós sentimos Deus em nós. E pôr-se em contato com Deus, os Espíritos dizem que quando respondem ao responder a questão 660, que o essencial não é orar muito, mas orar bem. Estabelecermos a real conexão com Deus. O nosso pedido ele deve ser em necessidades sentidas e não em nossos desejos. Cristo ele diz que Deus sabe o que necessitais mesmo antes de pedir. Então, necessidade é diferente de desejo. Muitas vezes nós colocamos na prece o que desejamos e nem sempre aquilo que necessitamos. A necessidade é o que é preciso. Desejo é o que eu quero. Nem sempre o que quero é o que eu necessito. Vamos pensar bem sobre isso. A necessidade é o que eu preciso e desejo é o que eu quero. O ato de pedir é um ato nosso de consciência e a consequência natural é obtereis. Porque se está pedindo o que é necessário, realmente o que é necessário, Deus não falta, nunca falta. Pedir demonstra para nós mesmos a nossa humildade, que precisamos para lidar conosco e também para lidar com as pessoas que convivem conosco. Por isso a prece ela torna a pessoa melhor. Não é o orar que fará a pessoa melhor. Um santo numa hora para outra porque fez uma prece. Mas a pessoa, ela, se melhorando, ela vai entender o valor da oração e o valor da prece. Não se obtém, nada se obtém se não pedirmos, mas quando pedimos, mostramos total consciência do ser maior que é Deus. Por isso nós obtemos, pelo merecimento, pelo reconhecimento da superioridade de Deus. Quando a gente pede alguma coisa com essa nossa consciência, nós agradecemos mesmo antes de receber, porque é uma entrega total da nossa consciência de que Deus age dentro daquilo que nós necessitamos, sem nenhum ponto a mais, sem nenhum ponto a menos. Não é o que desejamos, é realmente aquilo que necessitamos. Gilberto Gil, ele compôs uma letra de uma música que fala justamente isso. Diz assim: se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz. Então, a primeira parte: se eu quiser falar com Deus, eu vou ficar a sós, eu e Deus. Apagar a luz, nada enxergar lá fora, para tudo ficar dentro. Calar a voz, porque é o coração que vai falar, não é o verbo, né? É o coração. E a gente tem que encontrar a paz.
o Emmanuel, no livro Fonte Viva, tem uma parte que ele decorre que a paz decorre da quitação da consciência para com a vida. E eu acho que tem muito sentido essa frase. Então, eu tenho que encontrar a paz, diz ele. Tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos e dos receios, diz a letra. O que seria afrouxar os nós do sapato? Significa que esse nosso corre todo dia, a gente corre do trabalho para casa para o trabalho, muitas atividades, e daquilo que nos oprime, dos desejos que nos envaidecem demais, dos receios daquilo que nos impede de caminhar. A sequência na letra diz assim: tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. O que ele quis dizer? Perder a conta, ou seja, não se conta mais nada, está entregue para Deus. Esquecer a data, pois o tempo ele não é mais cronológico, é o tempo de Deus. E isso nós precisamos ter sempre em mente. É o momento necessário, é o momento correto que acontecem as coisas. Tenho que esquecer a data, né? A gente fica sempre programando as coisas, às vezes, e muitas das vezes sai do nosso controle. Por exemplo, esse caso agora da pandemia. A gente tinha várias coisas programadas e tivemos que deixar a data de lado, né? Esquecer. E também jogando, quando ele fala em mãos vazias, como que a gente jogando tudo que carrego fora para ter as mãos para poder receber Deus e ter a alma e o corpo nus, mostrar-me por inteiro para Deus, abrir-me para Deus. Não que Deus não nos veja, Ele nos vê sempre. Mas para que eu me conheça, para que eu me veja, para que eu faça como foi narrado por Lucas, o Lucas Evangelista, quando ele fala do cego de Bartimeu. Ele diz assim: ele levantou-se e jogou longe a capa e foi ao encontro de Jesus. A capa nessa linguagem figurada quer dizer o exterior. A relação com Deus não é de exterioridade. Nós precisamos ter o corpo e a alma abertos para podermos falar de alma para o Criador. A letra dessa música é muito linda, traz várias reflexões. E Gilberto Gil encontrou uma forma de nos trazer o que Jesus nos ensinou e que os Espíritos também nos revelaram. Esse contato íntimo com Deus, contato pessoal com Deus, essa relação que permite dizer a Ele o que eu preciso, o que eu necessito, e pedir como um filho pede ao pai, pede à mãe, e saber que a resposta vai ser a melhor. Porque um pai, uma mãe ou uma pessoa que cuida de uma criança, com certeza darão para a criança o que for melhor para ela. E não necessariamente aquilo que a criança quer. Muitos nãos de Deus, às vezes, é um bem para nós. Nós, às vezes, levamos tempo para entender. E Jesus, né, mostrou em várias passagens no Evangelho a bondade de Deus. Depois, ele nos ensinou tudo sobre tudo isso. Os discípulos, né, com todos esses ensinamentos, eles pediram para Jesus ensiná-los a orar. E Jesus, ele nos trouxe um modelo muito profundo de como falar com Deus, de como a gente pode orar. Quando Jesus traz a prece do Pai Nosso, que diz assim: Pai nosso que estais no céu,
Mostrando a figura do Pai, ele mostra na sequência o pronome nosso. Quando dizemos Pai Nosso, nós dizemos que esse Pai não é só meu, não é só teu, que ele é nosso. Nós somos os filhos dele. E se somos filhos dele, nós somos irmãos um dos outros. E nós nos tratamos por irmãos. Se a gente responde não, eu não posso dizer Pai Nosso. Se eu digo não, eu não sou irmão do fulano, do ciclano, a gente não pode dizer que ele é nosso. A oração do Pai Nosso, ela é um ensinamento muito lindo, é um chamamento para todos nós. E se a gente diz Pai Nosso, é muito viva essa imagem, como esse Pai seja nosso, ele seja de todos nós. Ele sabe que as nossas atitudes podem afetar as outras pessoas que também são filhas de Deus, né? Então, a oração do Pai Nosso, ela é uma oração que ela precisa ser muito sentida quando nós fazemos ela, né? Então, a eficácia da prece, né, da oração, ela tem um ponto fundamental que não é o que eu falo, mas aquilo que, na verdade, eu exalo quando falo. E é isso que será ouvido e percebido, e isso será obtido. Então, o pedir é o sentir, o nosso sentir lá do coração. E obtereis a resposta do sentir, da entrega total ao Criador, para poder, de fato, com todo sentimento, que Ele cumpra-se em mim, segundo a tua vontade. É esse o ponto fundamental da prece. Mostrar-nos para nós mesmos, buscando Deus, reconhecendo que será feita segundo as leis de Deus. São as leis de Deus que agem e jamais reagem em nossas ações diárias. A lei de Deus, ela está sempre agindo e sempre olha a nossa felicidade. E a prece é uma das grandes oportunidades que nós temos de vislumbrarmos uma felicidade no mundo dos sentimentos, no mundo da espiritualidade. Por fim, a prece, ela se faz necessária para que nós olhemos aqueles que sofrem, para aqueles que passam fome, para aquelas pessoas que não têm um lar, que possamos de forma desinteressada estender a nossa mão, estender um ombro que consola, um amor no olhar e a palavra que pode acalentar um coração. Muito obrigada e boa tarde a todos.